Nessa aula nós vamos fazer o tronco feminino para nossa doll profissão. E nós vamos precisar de 35 gramas de massa tonalidade pele. Essa tonalidade pele tem que ser da mesma cor que você confeccionou a cabeça da doll. Eu vou utilizar também um pincel modelador com a ponta de cone. Esse que eu estou usando é o 104 da Condor. Um arame galvanizado para nós fazermos a estrutura da doll. E também esteca agulha. Aqui eu vou utilizar uma esteca agulha mais fina e uma outra um pouquinho mais grossa e pode ser também um rolinho. Nós temos que atentar para a anatomia do corpo feminino. Então vou colocar uma foto aqui para vocês entenderem essa anatomia do corpo feminino. Nós podemos perceber que um corpo feminino tem o quadril mais largo do que os ombros. Então nós temos que nos atentar para esse detalhe. Quando nós formos modelar esse tronco, nós temos que nos atentar que a largura do nosso ombro, da estrutura do nosso ombro da doll, tem que ser menor que a largura do quadril. E nós vamos iniciar sovando bem essa massa e verificando se ela tem a liga ideal para a nossa modelagem. Como nós já vimos nas aulas anteriores, para nós sabermos se está numa liga ideal, basta, após você sovar bastante essa massa, você puxar as duas extremidades. E quando você puxar, tem que aparecer essa liga, tá? Que aparece de um lado e também do outro lado. Ó. Se por acaso você puxar a massa dos lados e ela rachar ou quebrar, é porque essa massa precisa, antes de ter a modelagem, precisa ser hidratada, tá bom? Com um pouquinho de água. Então vamos aí sovar bem essa massa. E depois de sovarmos bem, nós vamos fazer uma bolinha. Com a bolinha pronta, agora o próximo passo é nós fazermos um rolinho com as nossas mãos. Só que esse rolinho vai ser um pouquinho diferente do tradicional. Eu vou fazer o rolinho onde um lado vai ficar um pouquinho mais largo e o outro lado, a outra extremidade, vai ficar um pouquinho mais estreita. Não chega a ser um cone, tá? É só um pouquinho, levemente. Então eu vou girar na mesa e fazer esse rolinho. Ó, essa extremidade está um pouquinho mais larga do que essa extremidade. Esse rolinho, ele tem que medir 6 centímetros. Então, eu fiz um rolinho aqui, medindo 6 centímetros. Após fazer esse rolinho, nessa extremidade mais fina, menor, eu vou tirar o pescoço da minha doll. Como que eu vou fazer isso? Com o meu dedo polegar e o indicador, eu vou segurar a pontinha no tamanho de 1 centímetro e eu vou girar só essa pontinha, ó, em toda a extremidade da massa. Ó, eu vou girar e formar uma pontinha mais fina. Olha como que está até agora. Vou girar a massa para vocês verem. 360 graus. Agora que eu já fiz essa pontinha, com a massa virada para frente, eu vou pegar o cabo de um pincel modelador, ó, aqui está o meu pincel modelador, e eu vou definir os dois ombros, tá? Essa técnica ela é bem fácil e deixa uma modelagem bem bonita, mas eu preciso que vocês prestem bastante atenção. Então, onde vai ficar o ombro,
eu vou posicionar o cabo do meu pincel modelador, eu vou dar uma leve abaixada e rolar para a lateral. Olha como que ficou. Do outro lado, da mesma forma. Aonde fica a extremidade do ombro, eu vou abaixar levemente o meu pincel e rolar. Ó, quero que vocês vejam de frente, que aqui está formando os dois ombros. E nessa parte da frente do pescoço, ó, aqui está a lateral do nosso tronco e aqui está a frente. Eu vou dar uma leve achatada, ó, com meus dedos. Eu vou dar uma leve achatada de um lado no ombro até o outro lado. Certo? Então, aqui nós já temos o início de um tronco. A partir daqui, eu vou tirar a metade entre o ombro e o final do tronco. Então, entre o ombro e o final do tronco, eu vou apertar para fazer a cintura. Então, eu vou virar aqui o meu tronco para a lateral e bem no meio eu vou fazer um movimento com meus dedos de vai e vem para formar a cintura, ó, apertando essa massa. E olha na lateral como que fica. Depois que eu apertei a cintura, eu vou agora fazer o mesmo movimento em todo o tronco. Ó, eu vou apertar de forma bem leve, girando em todo o tronco. Então, com esse movimento, eu já vou tirar a cintura da minha doll e também eu já vou começar a formar o busto. Essa aqui vai ser a parte do busto e aqui vai ser a parte das costas com o bumbum. O próximo passo agora, nós já podemos ver que o tronco já está quase pronto, já está ficando bem bonito, bem modelado. E o próximo passo agora é nós tirarmos essa marcação das costas e também ajustarmos a marcação da barriga. Então, com os meus dedos, ó, eu vou alisar atrás, a parte de trás das costas, para tirar essa marcação. Eu posso até utilizar também essa esteca agulha, ó, para poder alisar e fazer essa curvatura da coluna. E para fazer a parte do bumbum, eu vou pegar essa parte da frente da massa, bem aqui, e eu vou posicionar um pouquinho para trás, eu vou jogar para trás. Quando eu jogo essa massa para trás, eu já formo aqui o bumbum e eu pego e formo também aqui a barriga. Ó, feito isso, nosso tronco de frente para vocês verem. Feito isso, falta somente nós tirarmos o busto desse tronco. E para tirar o busto, eu vou deixar aqui a parte de baixo bem marcada, ó. Vou marcar com o cabo do pincel modelador para deixar o busto aqui na parte de baixo bem marcada. Vou tirar um pouco das marcações fortes com o dedo, ó, só para dar uma alisadinha. E agora, com a esteca agulha fina, eu vou marcar bem no meio, fazer uma leve marcação bem aqui no meio. Fiz essa leve marcação. Depois que eu marquei no meio, agora eu vou ajustar. Eu posso ajustar tanto com o pincel modelador quanto com a esteca agulha ou com meus próprios dedos, ó. Vou ajustando para ir formando o seio de um lado e também do outro lado. Agora eu vou passar o dedo e de forma bem leve eu vou alisar para poder fazer o seio.
olha na lateral. E da mesma forma do outro lado. Eu vou dar um alisar para levantar o seio. Como a minha doll, ela vai ficar com uma roupa bem tampada, não tem a necessidade da gente deixar esse seio bem marcado, bem perfeito, tá? Então, eu vou só dar uma leve alisada e já está bom. Ó, aqui está o nosso tronco de frente e aqui está o nosso tronco de lado. E só o último detalhe, aqui na parte de baixo, onde nós vamos encaixar as pernas, eu vou pressionar um lado na mesa para poder fazer esse encaixe aqui das pernas e do outro lado também eu dou uma leve pressionada para poder fazer o encaixe da perna do outro lado. E dessa forma está pronto o tronco da nossa doll. Por fim, eu vou pegar o arame galvanizado e vou colocar esse arame pelo pescoço, ó. Vou colocar ele aqui no pescoço e vou empurrar ele até chegar na parte de baixo do tronco. Eu vou empurrando com bastante calma até chegar na parte de baixo desse tronco. Chegou lá embaixo, ó, até apareceu aqui. Eu puxo um pouquinho para trás para não ficar muito marcado e está pronto o tronco da nossa doll. E dessa maneira eu vou deixar esse tronco secando por 24 horas, tá? Eu vou deixar ele secar assim, ó, espetado em um isopor de cabeça para baixo, secando.